Conceito. Muito bem-vindos ao episódio 326 do Frava Conceito. Eu sou o Armin. Eu sou o Fábio. E eu sou o Jean. E a gente sempre começa esses episódios pedindo pra vocês alguns favores, mas depois a gente retribui esses favores. Primeiro de tudo, seguir a gente nas redes sociais, @Farofa Conceito, incluindo no YouTube, se você considera ou não o YouTube uma rede social. Mas lá você pode assistir ao Farofa Conceito, né? Então, ver os nossos rostinhos enquanto você, não sei, lava a louça, faxina a casa, não tá no trânsito. Não sei em que momento você... Bem, se você estiver no trânsito, não assista. Não sei em que momento você consome Farofa Conceito normalmente, né? Mas, em compensação a tudo isso, a gente deixa vocês muito atualizados de tudo acontecendo, né? Não só aqui nos episódios, mas também com as nossas playlists. A gente tem uma playlist principal que se chama New Music Friday, e a gente atualiza ela toda semana com os lançamentos musicais que a gente vai mencionar aqui nos episódios. Essa playlist tá no Spotify, Deezer e Apple Music. Enfim, e aí você pode ficar... Você pode ficar. Ponto. Meninos, recadinhos antes da gente começar com tudo esse episódio? Eu até tinha, eu acho, mas eu acho que eu esqueci também. Eu comecei a ver Vitória, eu não terminei porque meu marido queria ver comigo. Aí eu parei de ver. Mas eu tava gostando. Assim, eu tava gostando. Mas eu não tava amando. Eu, óbvio, vou dar 5 estrelas no Letterboxd. Não tem nem chance de ser de outra forma, assim. Só que... Como eu posso explicar sem ser tarista? Eu acho que a Fernanda Montenegro não tem uma boa dicção. Eu acho que ela faz... Parece que ela resmunga muito. Não sei, viu? Eu não amei. Não amei nem a Fernanda Montenegro e muito menos a Linda Quebrada. A Linda Quebrada, eu acho... Cara, a gente é o que a gente consegue ser, né? E nem todo mundo consegue ser atriz. Mas é isso. Bom, eu tô assistindo uma série da Netflix chamada Olimpo. Vocês já ouviram falar dessa série? Que é Já ouvi Elite falar. 2.0. Mas eu não achei tão pataquada quanto Elite, porque Elite realmente eu não consigo assistir. Pra mim é intragável aquilo. Olimpo não, tipo, acho que é uma série que dá pra ser levada mais... Assim, dá pra você acreditar ali no que tá acontecendo. Tô achando legal, só que também é isso, assim, é uma série pra você ver, sem ficar pensando muito. Acho que as coisas acontecem de uma forma meio... Eu não sei se é porque também eu tô vendo em espanhol com legenda em espanhol, mas às vezes eu acho assim, nossa, tipo, talvez isso não esteja tão bem explicado assim. Mas acho que também é um problema meu de não saber espanhol direito ainda. Só que tô gostando, tô achando legal. Eu tô gostando muito do personagem do rugby, obviamente, o gay, que sofre homofobia no time de rugby. Só que eu gostei que ele não... Até, eu tô no terceiro ou quarto episódio. Tipo, o que eu gostei dele até aqui é que ele não é a clássica vítima, sabe? Tipo assim, ai meu Deus, estão fazendo homofobia comigo. Ele cava a cova dele, entendeu? Ele cava a homofobia dele. E eu acho isso interessante do personagem, porque ele não se bota ali no papel de vítima. Ele causa. Eu tô gostando desse personagem. Mas a série tá legal, assim, vale a pena pra passar o tempo. Enfim, atletas, né, jovens. Muita pegação, né, Armin? Você viu? Não assisti, Que amigo. delícia, né? Eu não assisti também, mas eu pretendo. Agora ainda mais. Brincadeira. Tem bastante sexo lésbico, sexo gay, sexo heterossexual. É isso. Eu adorei que o Jean... Acho que eu não Não vou sei ver, se não. ele direcionou a minha pergunta porque ele acha que eu gosto de séries calientes ou porque eu gosto de séries adolescentes. Mas acho que a gente pode deixar aqui em aberto pra cada um Não, ter a interpretação que quiser. Eu acho que ele fala porque é séries adolescentes, amigo. amigo, eu jurava que você já tinha assistido quando você comentou aqui. Achei que você já tinha visto, foi por isso que eu perguntei pra você. Não, Perdão. tá tudo bem, tá tudo certo. É verdade, você meteu um Elite 2.0, pareceu mesmo que você sabia demais. É porque são dos criadores de Elite. Não quero ver, então. Ah, não. Não, mas amigo, eu não tô achando ruim, tá? Tipo, o plot é o seguinte. É uma escola
Não sei se eu não sei o que que é aquilo. É um centro de atletismo pra jovens, entendeu? Tipo, é um lugar que eles vão É o Clube pra. Pinheiros. É tipo isso. É tipo, sei lá, pra você se tornar atleta que vai Alta pras performance. Olimpíadas, exato. Uhum. E aí É o todos COB, é o eles. Comitê Olímpico Isso. Brasileiro. E aí todos eles estão buscando patrocínio lá de sei lá o que, não sei o que lá, pra conseguir ir pras Olimpíadas, pra, enfim, ser atleta de verdade ali. E aí tem uma menina que, tipo, ai, mimada, sabe? Tudo ela reclama, tudo ela não consegue. Então é atleta por quê, sabe? Tipo, por que que foi pra lá? Se reclama que tem que treinar muito. Gata, foi porque quis. Aí tem vários jovenzinhos tal, e tem uma das meninas, tipo, que ela faz nado sincronizado com a melhor amiga dela. Só que ela começa a faltar nos treinos. E aí a amiga dela descobre que ela faltou uma semaninha. Ela falou que tava doentinha, mas ela tava saindo com o menino do marketing, entendeu? E aí ela ficou puta com a menina, só que aí começou a pressionar ela pra treinar mais e aí dá merda, entendeu? Porque aí ela descobre um esquema de alunos usando doping. Oh, Eita. nossa, que tristeza. Acho que eles vão ficar chocados quando eles virem o time de natação dos Estados Unidos. Com as carinhas bem rosinhas de doping depois de cada medalha ganha, porque eles usam aquele remédio de asma pra abrir o pulmão e eles conseguirem performar melhor. Ah, amigo, serve pra passar o tempo, né? Eu vou dar uma olhada depois, É vou ver. isso. Eu acho que você vai gostar, Fábio. Eu agora tô só um pouco confuso porque de fato eu tinha lido, e eu até achei uma notícia que fala que são dos mesmos criadores, mas eu fui olhar no IMDb e não tem os mesmos criadores nos créditos, então não sei. Mas esse, de fato tem muitos atores que estão nas duas séries e é da mesma produtora, né? Que, Ah, é enfim, Netflix Espanha, né? Tipo, sim, faz sentido. exato. O que eu terminei de assistir foi a quarta temporada de The Bear, que. Ah, esfriou, né, tipo, a fama de The Bear ao longo do tempo, principalmente por causa da última temporada, e eu lembro que na época que a gente falou muito, muito mal dela. E honestamente, eu não lembro quais eram exatamente as minhas críticas. Eu acho que era porque, tipo, ela não acontecia nada. Ela era muito, tipo, era uma quebra de ritmo muito grande com a primeira e a segunda, especialmente. E essa quarta aqui, ela ainda é muito mais lenta do que o começo da série, mas eu achei ela muito mais interessante que a terceira. Porque tem um fator de tensão ali que, enfim, gira na temporada. E a gente consegue começar a ver, de fato, evolução em alguns personagens que parece que tava, enfim, só berrando por, enfim, 4 temporadas inteiras, né? E certas coisas acontecem, tem muitos episódios muito bonitos. E até aquele episódio que toda temporada de The Bear tem, que é clássico, que, enfim, é um episódio fora do restaurante, numa situação atípica, e que, enfim, uma grande coisa acontece, até nisso ele tem outra pegada, tem outro ritmo, tem outro propósito de existir. Então, eu achei interessante. Interessante. E foi, acho que, talvez uma das poucas vezes que eu consegui meio que, tipo, maratonar da Bear, porque era uma série muito pesada também de se assistir muitos episódios de uma vez. Muito gatilho de ansiedade. E aí agora, tipo, tem ganchos interessantes entre os episódios, você fica cativado pra querer assistir mais. Então, gostei. Sim, gostei. Gostei. Recomendo. Pra quem não tava, enfim, dando bola, vale a pena essa quarta temporada. E esse é o meu recado da semana. Eu acho que isso é uma tática, sabia? Porque foi a mesma tática usada por Bates Motel, que foi fazer uma terceira temporada ruim, pra que a quarta temporada fosse muito, tipo, todo mundo ficasse assim, nossa, boa, porque a terceira temporada era ruim. Então, mas Bates acabou na quarta, E não foi? Ou foi na sexta? Não lembro mais. acho que acabou na quinta, talvez. Porque The Bear foi renovada. Vai ter uma quinta. Foi pra quinta. Mas não Enfim. sei também, posso tá errado. But Não, it mas doesn't matter. eu lembro que Bates Motel teve um momento que realmente, assim, desengajou todo mundo. Foi inclusive Foi a quando terceira, é. eu parei de assistir. Eu voltei anos depois pra finalizar ela. E melhora bem. Só que Sim. melhora bem, talvez, porque eles chegaram no fundo do poço. É como Solar Power, né? Todo mundo precisa de um Solar Power aí de terceira temporada. Vamos pro primeiro quadro? Vamos que, inclusive, temos notícias dela. Vamos para o... Você não pode dormir sem saber.
Gente, esse quadro aqui é o que a gente vai deixar você muito bem informado. Você vai saber de absolutamente tudo que você precisa. Vai saber trocar a resistência de chuveiro? Não. Mas precisa? Também não. Assina um seguro. Paga aí. Vai. Trabalha, faz teu dinheirinho, abre um perfil no Prime. Brincadeira. Gente, vocês viram esse vídeo da André Surak? Eu tava hiper focado nele no trabalho recentemente. Ela é uma diva. Eu adoro. Mas enfim, primeira notícia aqui que a gente vai dar pra você poder falar pras pessoas, conversar com a tua avó, no trabalho, etc. É que a Lorde conquistou o primeiro número 1 dela no Reino Unido com o álbum Virjona. Ela conseguiu bater o pico do primeiro álbum dela, que foi quarto, né? Do segundo álbum dela, que foi em quinto, ou seja, performou pior. E do Solar Power, que tinha estreado em segundo lugar. Graças a Deus, o Solar Power não vencerá. Quem vencerá é o Virgin. Você tem a notícia do US também? Que ela estreou em segundo? Uhum. Depois do Morgan Wallen? Oh, Han. Eu não peguei a notícia, mas eu já sabia, porque eu tava acompanhando. E eu fiquei muito feliz por ela. Primeiro lugar na parada de vendas de álbuns. Mas, realmente, o caipira ali, o Gustavo Lima, deles, conseguiu ali se manter no primeiro lugar. Não sei porquê, nem sei como. Mas quem sabe pro próximo álbum ela não escolhe um feat, né? Morgan, preciso de ajuda. Aproveitando o gancho, gente, Virgem real. Fãs reclamam que CD da Lorde não toca. Porque é um CD virgem. Ela deu um pedaço de plástico transparente. Tcharam! E sabe por que eu vou falar isso? Olha, essa mulher, isso é vingança. Porque lembram quando ela lançou o Solar Power e ela tinha dito assim: não vou lançar CD, porque CD é lixo, ninguém ouve CD não tá arrasando, a mulher tá feia. E aí ela lançou sem o CD físico. E a Billboard falou: não vou contar, não vou contabilizar, se fode aí. E aí o Solar Power vendeu mais do que realmente foi contabilizado, porque o Music Box, né, que era o que ela tinha chamado e que não tinha um CD dentro, não valia. Então dessa vez, ela entregou o lixo de vocês. Pior de tudo, Toma. que eu fui ler a notícia, fui ler porque eu caí no bait. Na verdade, o problema é que o CD é transparente. E aí Exato. muitos aparelhos de mídia não tocam, por uma questão de compatibilidade. Enfim, não consegue. Não vai ter nada que pra parar o laser ali, sabe? Enfim, não sou engenheiro, não tenho que explicar pra vocês. Exatamente. Mas. O argumento dela é isso, né? Tipo, caiu por terra, porque agora tá aí, o lixo na mão de todo mundo. Enfim. Acho Cara, que o ela tem conceito. ela tem muito a aprender com o Coldplay, né? Que é realmente uma banda eco. Gente, vamos lá. A Beyoncé e o The Weeknd, aparentemente, vão lançar uma colaboração para a Copa do Mundo do ano que vem, segundo um insider, obviamente. Essa seria, acho que a segunda colaboração deles, né? Divos. Será que Segunda? eles... não tem uma pro Lemonade? Não tem uma faixa deles? Não é com Kendrick Lamar? Eu acho que tem uma coisa no Lemonade dos dois. Beyoncé com quem, gente? Perdi. The Weeknd. The Weeknd. Jack White. James Blake. Inch. Kendrick Lamar. Six tem Inch é com The Six Weeknd. Inch com The Weeknd. Verdade. É uma das que eu não gosto. Sustona. Ah, é? Ah, Você- eu achei que você não tinha terminado, amigo. Não, é Desculpa. essa notícia. Eu tava aqui esperando você falar. Gente, vou dar uma notícia muito triste. A Eva Max cancelou a turnê dela depois de romper de novo com os empresários. Tadinha, tá parecendo a Ludmilla, né? Tá Cada tudo- dia ela precisa, Tá na ela precisa pauta. lançar o Numanice dela. O Avanice. Platinados! The Terminate, da banda Lemonade Mouth, conquistou, né, o certificado de platina nos Estados Unidos. Parabéns a todos. Quem lembra? Olha O RBD só. da Disney, né? Pois é, e ela ali como CEO de empresa. Gente, o Roberto Medina revelou que ele está tentando bastante trazer o Pitbull para a próxima edição do festival. Então vai ter sim menina loirinha, menina sueca, com aquelas toucas para fingir que é careca, para ir no show e curtir ali o nosso maior ícone latino. Gente, isso seria
Tipo assim, como ninguém nunca pensou nisso. Como a gente pensou em trazer o Akon e não pensou em trazer um artista de verdade, dono de hits atemporais, Mr. Worldwide, sabe? Ele é. Gente, o Pitbull, eu sou muito fã dele. Eu acho que o mundo realmente funcionava quando ele fazia sucesso. Ele precisa de um comeback, de fato. O que. A notícia que eu tinha pra dar pra vocês é que a Globo vai ter um programa semanal nas tardes de final de semana com Eliana. E eu achei isso uma podridão. Uma podridão. Porque eu acho que, assim, vai tirar a mulher da onde ela tava pra dar um programa pra ela que vai ser igual, provavelmente, o que ela fazia onde ela tava e que ninguém ligava. Gente, desculpa, as pessoas não, não assistiam Eliana porque era no SBT. Ou porque era na Record. É porque o programa. Ai, sabe? Vamos. Amigo, mas as pessoas assistiam Eliana, sim. Amigo, Assistiam. que Assistiam, pessoas. amigo. A Eliana, ela sempre ficava em segundo lugar no domingo. Isso é um grande lugar da TV. Amigo, é um grande lugar da TV. Ficar em segundo lugar. Ai, é a primeira das Amigo, perdedoras. claro que É a não. primeira das perdedoras. É a Não primeira é das assim perdedoras. que funciona. Não é assim E eu que vou te funciona. falar uma coisa. E eu digo mais. Ela é a primeira das perdedoras. E eu acho. E eu tô nessa vibe agora. Que a TV, enquanto canais de conteúdo, precisa se reinventar. Ah, sim, Porque isso aí é fato. Então, como é que você me fala que tirar a Eliana, que fazia um programa super anos 80, no domingo, desde que ela começou na TV, e colocar ela em outra emissora pra fazer a mesma coisa, é se reinventar? Não, mas eu não tô dizendo que é se reinventar. Eu quero dizer que estar em segundo lugar no domingo à tarde da TV brasileira não é que não tem ninguém te vendo, é muita gente. A Simone Biles discorda de você. Mas, o que eu ia falar aqui é que eu acho um desperdício. Eu acho que a Eliana pode tanto. E colocar ela no final de semana, sabe o que é que eles estão querendo? Eles estão querendo atrair comercial pra senhora, dona de casa, que tá ali, tipo, nem prestando atenção no que tá vendo, só tá com a TV ligada porque é o abajur dessa geração que tá envelhecendo cada vez mais e... Enfim, eu fico meio... Eu acho triste que a Cazé TV tenha muito da Globo e que a Globo não possa ter a Cazé TV, sabe? Tipo, eu acho... Eu acho Mas que calma, a a gente não sabe o que vai ser esse programa também. Amigo, você tem alguma dúvida do que vai ser esse programa? Não tenho nenhuma dúvida, mas a gente ainda não sabe. Isso é muito bom. Então tá bom, amigo. Então pode dar A a gente sua ainda notícia. pode ser surpreendido. A minha notícia é que a Globo cancelou The Masked Singer, que era apresentado Amigo. pela Eliana. Exato! E aí, o que eu vou te falar? Pra mim, a maior surpresa que a Globo conseguiu nos dar foi a demissão do Boninho nesses últimos anos. Porque de resto, tudo mais do mesmo. Tudo. Eles contratam a Maísa pra botar ela na novela. Tipo assim, eu acho que a gente tem um. Mas A nossa arrasou crise na é novela, estética. A nossa arrasou crise na é estética. novela. Não é sobre isso. A nossa crise é estética. Eles estão fazendo um monte de remake e querendo que o negócio hit. E tudo bem, sabe? Eu apoio. Eu quero o bem de todos vocês. Mas será que é isso mesmo, entendeu? Tipo, será que a gente tá... Será que é isso? Não sei. Eu Bom, vi uma coisa que parece que o Mion tá tendo algumas polêmicas de bastidores. Será que também não é algo tipo sei lá, um plano de contenção de danos? Não sei, não vou entrar nessa pira. não, Gente, seria no domingo, provavelmente. Ela não vai pro domingo. Na tarde do domingo? Ela não... Bom, não sei, vamos descobrir, mas... Por que ela não iria? Porque o Luciano Huck tá completamente consolidado ali naquela faixa, tipo, eles não vão mexer naquilo, entendeu? No programa dele, que agora tem 6 horas de duração. Não Jesus. aguento. Juro, é um jogo atrás do outro. O Divo é assim, agora a gente vai dar uma casa pra fulana, que vai ter que acertar essa bola. E aí depois ele vai pro programa do palco com a dona Deia. Tipo, o programa dele parece o Mulheres da Rede TV, assim. Não, Da Gazeta. devia ter Domingão 1. É verdade, não sei nem de onde é. Domingão 1, Domingão 2, Domingão 3. Porque é Mas muito. é assim que é dividido.
Amigo, eu não duvido. Pro público não é, mas Não, né, poderia ser. internamente é. Na hora de precificar. Ai, Sim. não vou abrir isso aqui. Não, mas é isso. Bom, você vai falar, né, Armin? Eu vou falar, Eu ia falar de Globo, mas fala aí que depois eu volto pra Globo. Eu vou falar de charts e coisas óbvias, mas agora coisas que foram estudadas. Gente, as músicas pop, e por pop aqui, eu achei isso um pouco tendencioso. Eles querem dizer basicamente as músicas que pegaram o número 1 na Billboard. Hoje, elas são as mais curtas desde a década de 60. Então, realmente, as faixas estão ficando, por vez, cada vez mais e mais curtas. Mas, assim, ainda estamos numa média acima de 3 minutos, tá? Então, quando a gente passar essa barreira, esse marco dos 3 minutos aí, a gente, enfim, tem que ter uma conversa séria. Mas é que a gente tem que tirar os outliers aí também, né? Porque Não, é tipo uma média. Entrou ali com 10 minutos de música e não Exato. dá também. E aí era um gráfico interessante, e aí ele é tipo de 0 a 7 minutos. E aí tinha uma nota de rodapé. 2 canções que não foram incluídas aqui. Era uma X e All Too Well 10-minute version, porque, né? Ai, Fabi, olha só, pra você que tava incomodada aí com os remakes, a Isis Valverde, sim, ela, comprou os direitos de Hilda Furacão e vai estrelar e produzir uma peça sobre a mulher que chocou ao trocar a vida de luxo para virar prostituta. Na minissérie da Globo, que foi interpretada pela Ana Paula Arósio em 98, esse texto foi da Glória Pérez. E aí agora a Isis vai fazer uma peça, então a gente pode assistir mais um remake aí. Muito legal. Bastou ela casar com Marcos Boaz, empresário, que ela já tem dinheiro agora pra fazer remake, comprar direitos, né? Diva. Bom, tem mais notícias, vocês? Eu tenho mais duas. Ih! Porra, velho! Vocês vão me fazer trabalhar aqui? Não, mas a gente Não pode acredito ir. nisso. A gente pode ir. Gente, Jurassic World Rebirth fez 318 milhões de dólares no final de semana de abertura. E com isso, a Scarlett Johansson se tornou a atriz de maior bilheteria de todos os tempos mundialmente. Passando a Zoe Saldanha. Eu acho. Uau. Pô. Gente. Eu vou dar minha notícia aqui então. Que há 10 anos a Demi Lovato dava o grito de desespero. O grito de liberdade artística e lançava Cool for the Summer. Lembram? É um dos hits mais memoráveis dela. Ou se eu lembro. Gente, saiu um cartaz oficial de A Mulher da Casa Abandonada, a nova série documental da Prime Video, que era aquele podcast do Chico Felice. Vão assistir? Eles conseguiram falar com várias pessoas, parece que, tipo, eles não falaram na época do podcast. Então, realmente vai ser, tipo, não é só uma adaptação, é expandido, assim. Então, eu estou interessado. Passei na frente dessa casa um dia desses, que eu estava curioso. Não por isso, mas enfim, estava por coincidência. Eu falei, é aqui. E de fato está largada a casa. Quase que enfim, um problema público. Eu tenho uma última notícia aqui, mas eu queria fechar o quadro com essa notícia. Porque ela é muito esse quadro. Eu posso falar uma então, aí você vai? Uhum. Gente, o Billy Joe Armstrong, que é o vocalista do Green Day, expulsou um fã do palco, porque ele chamou esse fã para tocar uma música, acho que era Good Riddance, e aí o menino começou a tocar Wonderwall, acho que do Oasis. Do Oasis. E aí ele ficou puto. Só que, tipo, eu descobri que tem um motivo. Tipo, não é que ele ficou puto porque ele tocou uma música de outra banda. É porque o Oasis, acho que processou o Green Day, ou reclamou. Porque eles também reclamam de tudo, né? Dizendo que Boulevard of Broken Dreams, acho que foi essa, era a música, era plágio de Wonderwall. Entendeu? Nossa! Nossa, eu faço parte do Oasis, eu também reclamo de tudo. E eu acho que eu tiraria o menino também do palco se ele tocasse, por exemplo, Ana Júlia ou alguma do Legião Urbana em cima. Eu acho que já vale deixar o pessoal do Green Day avisado, porque caso eles venham pro Brasil, não permitirem. Outra coisa, vocês viram que a Sabrina Carpenter ficou, tipo, super assustada quando um fã deu um celular pra ela no show? E era Samsung. Era Samsung. Ela falou, nossa, é um Samsung. Tipo, mas é que ela tem contrato com a Samsung, né? E aí ela pode tirar. Tipo, porque geralmente dão iPhone, aí ela não pode pegar.
Diva. E Diva ela é que nem a consciente. Anitta. Uhum. Última coisa aqui pra fecharmos o quadro. O 50 Cent fez aniversário de 50 anos. Então, parabéns pra ele, que agora é meio dólar e meio século. E vamos então para o nosso próximo quadro, que é o Giro da semana. Gente, esse aqui é o quadro. Agora que a gente vai fazer um apanhado do que rolou na semana do mundo pop. E rolou muito pouca coisa, tá? Eu poderia noticiar aqui, por exemplo, o lançamento do clipe de Nueva York, do Bad Bunny, que talvez seja mais relevante do que tudo que a gente vai falar aqui. Mas vamos lá. Of Monsters and Men. Ah, lembrando que foi 4 de julho, né? Por isso que não teve lançamento nenhum, só de quem não é americano. Tirando 2 pessoas que são americanas e estão nessa pauta, que só tem 3 pessoas. Mas enfim, gente, vamos lá. Of Monsters and Men, que estavam sumidos, né? Depois de um longo hiato de mais de 5 anos, desde a última era, a banda islandesa voltou. A faixa da vez é Television Love e foi escrita e gravada no estúdio da banda. Já chegou com o videoclipe todinho, filmado em película. O que isso significa, não sei. Acho que não foi no iPhone. Segundo eles, a canção é uma conversa contínua entre tempo e espaço, passado e presente. Esperamos que você também se encontre em algum lugar com essa música. Não era exatamente isso que estava escrito, mas foi isso que eu falei. Aparentemente, tem mais de onde essa veio, ou seja, deve ser o início de uma nova era. Lembrando que eles lançaram pra gente algumas faixas há alguns anos e que não viraram meio um EP, assim, e foi isso. Que era, uma delas era a excelente faixa que eu não lembro o nome, mas era muito boa. Teve Destroyer em 2021. Não, não é a excelente. This Happiness. Não, também não é a excelente. Ih, amigo, eu não sei não. My mama said it was always but I'm not, I don't mind Visitor? having a ghost in my... Sim! É a mais admirada e mais excelente Visitor. Essa faixa é tudo. É o último álbum de 2019, mas eles lançaram alguns pequenos singles, enfim. Vamos ver, vamos ver. Gente, essa daqui próxima, ela é filha de Lady Gaga mesmo, né? Toda louquinha. 2 semanas, como o Fábio bem disse, depois de anunciar a turnê mundial Don't Press Play Tour, a Ava Max simplesmente cancelou. Sem mais nem menos. Até os fã-clubes estão devastados e bem bravinhos, né? Com toda razão. A desculpa foi de que ela não estava satisfeita com a estrutura, né? E os preparativos até agora, então ela preferiu cancelar de uma vez. Sei. Até especularam, né, que isso pode estar ligado ao fato de ela ter trocado pela 3ª vez de empresário em menos de 2 anos. E aí, talvez para jogar panos quentes na situação, a Ava liberou a faixa título do seu próximo álbum, Don't Click Play, né? Que é o antônimo do Ed Sheeran. E esse álbum completo chega em 22 de agosto. Gente, mas assim, tem que ter demanda, né, pra fazer turnê. Eu acho que ela podia fazer uma turnê no Roblox, no The Sims, em algumas plataformas digitais, onde ela pode encontrar todos os 2 fãs dela juntos. E nem Sem era ter que só pagar aluguel. Estados Unidos, acho que tinha Europa e tinha, enfim, não sei se tinha... Claro, World Tour, né? Deve ter Austrália também. Ah, não é World Tour, é só Tour. Enfim. Mas é isso aí, paciência, seguimos. Gente, ela tá finalmente livre. Depois de 10 anos de batalhas judiciais perdidas e uma retaliação por parte da indústria, a Kesha pode agora lançar suas músicas sem depender da autorização do produtor Dr. Luke Abdelmaci. A diva tentava sair do seu contrato com a gravadora desde 2014, logo após o lançamento do hit número 1, Timber. Quando ela acusou um dos maiores nomes da indústria e o seu colaborador de peso, Dr. Luke, de estupro. De lá para cá, foram 3 álbuns para cumprir esse contrato maldito, o indicado ao Grammy Rainbow, de 2017, o High Road, de 2020, e o Gag Order, ou Eat the Acid, ele muda de nome dependendo da plataforma. Uma carreira que se tornou bem menos mainstream e até um pouco mais ativista em alguns momentos. E agora temos em mãos o Period, que é o álbum que foi precedido pelos singles Joyride, Delusional, IPKA, acho que é assim, The One e Boy Crazy. Foram vários singles aí desse projeto, mas a Kesha tá super feliz e muito bem animada aí.
Esse álbum estreou no Metacritic com uma nota verdinha de 73. E aí eu quero saber se vocês também amaram esse álbum. Eu tinha visto algo que era tipo o dobro do que o último álbum do Dr. Luke, ou algo do gênero. Não Foi, importa. porque ele tava com. Ele estreou, na verdade, com 74 no Metacritic. Depois ele caiu um ponto. Mas 74 é justamente 37 vezes 2, né? A Arma, que fez comum, pode confirmar aqui pra Sim. nós. E o álbum 143, I Love You, é 37º ali no Metacritic. Então, osso. Gente, eu. Ah, eu gostei do álbum. Eu gostei. Eu achei que ela tá livre, que ela tá solta. Eu senti a Kesha fazendo coisas que ela já fez antes. Inclusive, Delusional é um popzinho simples. Simples assim, o básico bem feito, mas que tem um quesinho. Só que a gente também tem, sei lá, Joyride, que ela experimenta um pouco mais. A gente tem Cathedral, que é lindíssima, lindíssima. E não é sobre, né, enfim, o elefante na sala. Ela sempre entrega uma baladona nos álbuns dela, pelo menos nos últimos. E, a sensação que eu tive escutando é muito. É isso, ponto final, bola pra frente, que é uma coisa que parece que era meio ensaiado nos outros projetos, tanto no Rainbow quanto no Atual do Meio, antes do Dark Order, o Gil acabou de falar, gente. High Road. High Do High Road. Roll, que era meio que isso, né? Tipo, ai, falando a verdade dela, o que é ótimo, só que meio que. Sem poder falar, né? Não saía muito do lugar, era um pouco empacado. E aí aqui eu sinto que ela tem um pouco mais de leveza. E acho que essa é a melhor coisa. Tipo, eu gosto muito do Rainbow. E talvez de lá pra cá, esse seja o que eu mais gostei, assim, de cara. Porque realmente, tipo, ela. Não sei. É o que eu falei, eu vou ficar me repetindo aqui, mas enfim, continuem e depois a gente volta se precisar. Eu achei, esse álbum ele é divertido, assim, de todos eles, eu gosto mais do High Road, que eu acho que é o álbum que mais me pegou, apesar de que na época eu ouvi bastante o Rainbow também, e eu gostava, ele é um ótimo álbum também. Mas tem duas coisas que eu acho muito legais aqui nesse álbum, que é a forma como ela abre ele e depois a chegada de Joyride. E aí, essas duas faixas pra mim foram muito boas e, tipo, elas elevaram muito a expectativa. Que eu falei, caraca, a Kesha tá fazendo um som legal e tá, essa produção tá ótima. Só que aí depois ela vai para as outras faixas que vão para um caminho que não era o que talvez eu estava gostando tanto referente a essas duas primeiras faixas aí. Ela meio que retoma um pouco algumas coisas que ela fazia e tipo, eu vi até algumas pessoas falando, ela tenta copiar o Brad, só que tipo, gente, não. Tipo, ela sempre foi Brad, sabe? A Charli XCX que bebeu de muitas coisas da Cash e de diversas outras fontes ali, mas jamais tiraria esse mérito da Kesha. E aí ela retoma para algumas coisas que não são ruins, eu acho legais, tipo, eu gosto bastante da faixa Red Flag, e algumas outras são, tipo, sei lá, Love Forever, pra mim é uma ótima faixa também. Mas é bom o álbum, não vou ficar falando mal dele aqui não, só que, tipo, eu não acho que ele também, sabe, traz algo tão novo assim pra carreira dela. Pra mim, as duas primeiras faixas são as melhores, Freedom e Joyride. O que eu acho, Armin, é que, tipo, pela primeira vez ela pôde falar e ela não falou nada. Mas é que acho E que é ótimo. Não, eu acho esse é ótimo o ela não ter ponto, falado, né? de uma forma positiva, entendeu? Porque, querendo ou não, ela falou nos outros álbuns. E, tipo, ali tava tudo muito claro, sabe? No Gag Order, tipo, olha a capa daquele álbum, olha o nome desse álbum. O Rainbow também, ela falou, tipo, Praying, sabe? Vários outros momentos em High Road, que ela tem aquela música Woman, sabe? I'm a motherfucking Essa é woman. do Rainbow, não? É do Rainbow? Uhum. Então tem outras, tipo Raising Hell no High Road, sabe? Assim, ela fala, ela toca no assunto. E a Kesha nunca deixa de ser divertida, né? Ao mesmo tempo que ela é muito séria em alguns momentos. Então eu gostei desse álbum, tá? Eu achei ele bom e eu tenho ouvido ele bastante. Apesar de eu não ter achado que ela inventou a roda, não fez nada de uau, a não ser em Freedom e Joyride, de resto tá legal, assim. Eu acho. E aí eu acho isso triste. Mas eu sinto que a carreira dela
eu, eu fico muito triste por como a carreira dela se desenvolveu em todos esses últimos anos. Eu acho que o primeiro álbum dela foi muito, 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 muito grande. O segundo álbum dela sofreu com algumas questões, e aí ela poderia ter sido uma grande artista, né? Uma força do pop ainda maior, só que ali mesmo já foi meio sophomore slump, assim, tipo. Ele não conseguiu replicar o sucesso do primeiro álbum. Talvez porque o primeiro álbum dela tenha sido realmente grande demais. E de fato, ela teve 4 top 10 em um único álbum. Só que do segundo em diante, eu acho que ela se tornou uma vítima do, do escrutínio da mídia, assim, do que foi público, e da narrativa que infelizmente ela estava envolvida, criminosa ali. É, e aí eu sinto que não é. Aqui eu vejo que ela tenta experimentar, ao mesmo tempo que ela tenta trazer de volta, porque tá ali na moda, né? Essa coisa do Brat mesmo e tal. E que ela já fez antes, mas ela fica entre a experimentação e entre o que a gente já viu. E eu não amava Joyride, a primeira faixa. Eu sinto que. Eu não sei se eu tenho mais interesse. Eu não sei se eu tenho interesse nas músicas dela, sabe? Eu acho que tanto Gag Order quanto o High Road eu ainda gostei. O Rainbow eu não gostava. Mas eu acho que ela precisa de interessância como artista, sabe? Eu acho que ela precisa lançar coisas que sejam melhores de alguma forma. Eu não saberia como fazer isso se eu fosse ela mesma. E talvez ela estando na cadeira que ela tá agora, de dona da própria gravadora e lançou o álbum da mãe dela. Eu não sei se ela deveria continuar fazendo música como a principal atividade dela, ou se ela poderia focar em agenciar outros artistas e em lançar outras carreiras e ser a diferença na indústria, sabe? Eu acho que música é muito relevante pra ela e pro que ela representa hoje, sabe? Eu não acho que seja mais sobre a música que ela faz, sabe? E desde o segundo álbum dela, eu acho que não é mais sobre a música que ela faz. Eu acho que é sobre a bandeira que ela levantou. E isso pode ser muito triste ou não. É só que ela é quase a Ellie Goulding. Só que, tipo, a Ellie Goulding, pra mim, é só desinteressante. A Cash, eu ainda acho que ela tem um. Alguma. Ela tem um propósito, sabe? Hum. Ela tem uma coisa que. Ela tem lugar de fala, de. Enfim. É isso. Pra mim, ela é flop, mas eu vejo outras possibilidades pra ela. O álbum em si, ok. Mas, de novo, ela falou tanto e ela viveu isso por tanto tempo. E ela entregou músicas pra gente por muito tempo. Que ela é quase uma. Sei lá, pra mim meio Jojo, assim, sabe? De. Que também ficou presa pela gravadora. E ficou anos sem lançar. É que a diferença é que a Kesha lançou, então ela ainda consegue fazer turnê e tal. Mas ela. Eu não a vejo tendo. Como a Lady Gaga conseguiu voltar, dar a volta por cima de fato. O dar a volta por cima dela não é. Talvez não seja ter um grande hit de novo. Talvez não seja fazer o álbum do ano. Talvez não seja. Sabe, o sucesso mainstream. Talvez seja o sucesso em outras áreas. E eu a incentivaria a fazer isso. Não amo esse álbum, mas também não odeio o álbum, nem nada disso. É que eu acho que ele é muito pequeno perto de todo o resto, sabe? Ele parece pro forma também. O começo, um pro forma pra começar uma nova etapa que talvez, enfim, eu não sei. Eu não tenho muitas opiniões sobre esse projeto, pra ser sincero. Porque é isso, pra mim ela se tornou uma vítima. De fato, ela foi vítima, só que de jeitos ainda maiores até, assim, ela já era uma vítima e a carreira dela foi muito afetada de muitas outras formas Tipo, ela se para tornou além vítima do da própria crime. narrativa, assim, tipo, ela tá meio que
Eu entendo o que você quer dizer. Eu não queria falar isso pra não parecer também que eu tô, tipo, reduzindo o que aconteceu, sabe? Porque Não, 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 não realmente foi foi. horrível e foi criminoso. E aquilo precisava ser dito. Mas talvez a Kesha ativista hoje tenha mais valor e consiga entregar coisas melhores e mais importantes do que a Kesha artista, que as, vai fazer parecido e não tá mais na vanguarda, sabe? E talvez, não acho nem que ela algum dia esteve na vanguarda. Eu acho que ela conseguiu surfar num gênero que tava em alta naquele momento. Mas hoje eu não. Eu não sei se a gente precisa de uma Kesha artista lançando músicas ou lançando álbuns. Eu acho que talvez a gente precise de uma Kesha empresária, a gente precisa de uma Kesha dirigente, a gente precisa de uma Kesha em outros lugares. Então, pra mim, esse álbum aqui, ele, como os outros dela, recentes, eu acho que vai passar batido. Eu não acho que ele vai ter uma música que vai viralizar, eu não acho que ele vai estar no topo das paradas. E eu não acho que isso seja ruim, necessariamente, porque é isso. Hoje eu a vejo como muito mais do que só uma artista, sabe? Alguém que vai lançar música pra nós. Que é o que eu espero da Lorde. Tipo, eu não acho que a Lorde tem que lançar, sabe? Sim, tem que ser uma. Eu acho que ela tem que fazer música boa. E a Kesha, eu não acho que ela tem que fazer música boa. Tipo, não tá ali pra mim. Então, é isso. Um bom álbum, ok. Você Dá não pra gostou de aproveitar. Freedom? Ai, amigo, Eu amei Freedom, eu achei ótima essa música. é que. Não é, tipo, não desperta meu interesse. Entendi. Mas não tô dizendo que seja, tipo, ruim ou bom, tipo. It's Não, tudo bem, okay. eu entendi. Não, não te. A música dela não te chama mais, porque eu acho que toda a história, toda a causa, toda a representatividade, tudo que ela traz ali é muito, talvez mais importante que a música dela. O que eu não acho que deveria ser assim, mas eu entendo Eu também não o seu acho. ponto de vista porque é uma questão de interesse. Eu entendo o que você tá Exato, querendo eu dizer. também não acho. Eu acho que é a mesma coisa. É que nem você pegar a Eliana e colocar em um programa da. Ela tem muito mais a dizer, sabe? Ela é uma pessoa muito mais interessante do que isso. E eu acho que aqui é isso. A Kesha, pra mim, é uma pessoa muito mais interessante do que esse álbum. Eu acho isso. Por mais que esse seja um bom álbum, por mais que ele não seja ruim, ele tem ali seus momentos, a sua experimentação, eu acho que. Mas pra mim não é mais sobre isso, sabe? É um Eu não álbum quero mais as pequeno músicas pra da Kesha. ela. Pra mim tá, tipo, tá bom já. Eu quero outras coisas. Eu só não sei o que. E ela também não precisa me entregar o que eu quero. Tá bom. Mas a gente já viu algo parecido com isso no High Road, sabe? Ela já tinha voltado pra aquela party girl persona quando ela lançou aquela música lá que eu não lembro o nome também. Sempre esqueço. Eu acho que é Raising Raising Hell, não Hell, é? Raising Hell com a Big Freedia, né? Uhum. É. Acho que é isso. E pra mim isso é uma evolução daquilo, sabe? O Gag Order, e talvez o Rainbow e o Gag Order sejam esses momentos dela ter sido mais, né? E ter falado mais sobre o assunto e o elefante na sala, enfim. Mas o High Road já foi, e aí agora é só uma continuação disso, e tá bom, pode continuar, não tem problema. Eu acho que ela tem muito valor pra indústria como um todo, pra além das músicas que ela lança. Entendi. E é isso. Entendeu? Tipo, eu acho que Perfeito. como álbum aqui tá tudo bem. Mas, porra, ela é grande. Ela é grande. Eu também acho. Tipo, ela. E assim, fora tudo isso que a gente falou, é bizarro ver o quanto que ela ainda é consumida nas plataformas, entendeu? Tipo, ela é uma artista ainda muito consumida, muito relevante em números. Então, tem tudo isso aí na mesa. Vamos ver o que que ela vai entregar nos próximos anos. Mas eu continuo ouvindo. E a Armin também, eu acredito. Mas foi uma boa análise, Binho. Adorei. Amigo, é que eu acho. Tipo, é isso. Ela já tem o catálogo. Ela já esteve no topo. It's okay. Não é. Que é uma coisa que a gente esperava da Lady Gaga, assim, talvez. E, tipo, a Lady Gaga esteve no topo, saiu do topo, e a gente queria muito que ela voltasse. Eu não acho. Eu não faço questão que a Kesha volte para o topo dessa forma. Mas eu faço questão que ela ainda seja relevante, que ela ainda seja lembrada e que ela ainda impacte a indústria de várias formas diferentes. Esse álbum, eu acho bom que ele veio. Ele
né, tá aí a gravadora dela, ela tá. Talvez ele seja um passo mais importante nesse recomeço, porque ele abre realmente novas portas. Mas não é. Não é pela genialidade musical. E pra mim nem precisa ser, sabe? Eu acho que é isso. That's Entendi. it. Até porque quando a gente olha ela é realmente muito consumida, as músicas dela. Your Love is My Drug, Going Viral, assim. Só que das 10 músicas mais tocadas dela, 8 são, tipo, Timber, TikTok, Right Round, Die Young, Your Love is My Drug, We Are Who We Are. Tipo, são de 2 álbuns, sabe? Do primeiro e do segundo. Então, Muito louco isso. uau! É que ela tinha 3, né, até antes de tudo isso. Ela tinha 2 só. Então. Tipo, Ela antes tinha de 2 tudo álbuns e isso, um EP. Tipo, antes de estourar, quer dizer, antes da merda aí pro ventilador, era muito estourada. Depois não, então fica muito clara essa divisão, né? E aí quiseram calá-la, de fato. E eu fico tipo, ai, tudo bem. E aí você falou, ela não falou nada sobre isso. Sim, de fato, eu acho bom também que ela não tenha falado nada, sabe? Eu concordo, também acho. Fecha essa página. E esse álbum é sobre isso, né? É sobre a liberdade, fechar a página e ir pra frente. Period. Period. É isso. Então acho que é isso, gente. Vamos dar um ponto final nesse episódio. Ai, yes, please, Vamos. period. Ponto. É isso, gente. Até semana que vem. Tchau. Até. Tchau.